Olá, queridos amigos, boa noite. Bora começar mais uma live. Hoje nosso tema, novas formações familiares, um tema super atual que a gente precisa começar a falar a respeito desse tema. E para falar desse tema com a gente, vamos chamando os nossos amigos, nossos companheiros aí de live. Roseli, Edu, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Grande alegria Tudo poder estar bem? aqui com vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui para discutir não, né? Para trocar ideias sobre um tema super importante, atual, gostoso, né? Ai, quanto aprendizado na noite de hoje, né, gente? Obrigado pela presença e é com grande alegria que a gente está aqui mais uma vez para esse encontro. Muito bom sempre falar de família, né? Ai, E ótimo. antes da gente falar desse tema, eu queria muito que a gente começasse aqui fazendo uma prece inicial. Bora fazer uma prece? Quem vai fazer a prece hoje, Edu? Eu. Bora lá, então. Então vamos. Agradecidos que estamos por este momento de luz, de esclarecimento, vamos nos concentrando agora para a conexão maior com os mentores da espiritualidade, que são aqueles que nos inspiram nas horas mais difíceis, mais necessárias, mas que também estão felizes, sempre por estar ao nosso lado em momentos como este, em que vamos estudar essa doutrina dos espíritos, que nos esclarece e nos coloca no caminho do bem, com inteligência, com sabedoria. Então, pensando em Jesus, nós vamos até Ele, pedindo, amado Mestre, querido amigo, nos inspira nesta noite para que possamos aqui trocar ideias no campo da família de uma forma bem lúcida, bem esclarecedora para todos nós, para todos que nos acompanham nessa noite de hoje, nessa reunião, e que as perguntas e as respostas e o tema como um todo seja um norte para que a gente possa direcionar as nossas atitudes daqui para frente com relação a esse assunto, e também que esses esclarecimentos possam ser disseminados nas nossas famílias e na nossa sociedade com essa lucidez e clareza. Mentores amigos, fiquem conosco por esta reunião, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, muito bom. Vamos ver já quem está com a gente aqui, o pessoal está chegando. Seja muito bem-vindo, Marcos, olha ele. Boa noite, pessoal. Beijos a Monique e a Roseli. Grande abraço a você, Eduardo. Olga também está aqui com a gente. Boa noite, Olga, seja muito bem-vinda. Luiz também está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. E Divina colocou aqui, ó, boa noite, peço prece para o meu filho, Dandan, acaba de perder o cachorrinho e está se sentindo vazio, ele tem 11 anos, vamos aí mandar vibrações para Dandan e também para o filho de Divina, grande beijo aí, sejam muito bem amparados aí pela espiritualidade maior. Silmara também sempre com a gente, seja muito bem-vinda, Silmara. Pode falar, Edu. Então, a gente falou há um tempo atrás sobre os animais, né? E esses amigos que são nossa família também. A gente acaba ficando com um apego, né? Com uma emoção, assim, um carinho tão forte, um amor tão grande por eles. E quando eles se vão, é um familiar que nos deixa na presença física. Mas espiritualmente ele também. Exatamente. Então, vamos ter força neste momento, que Deus conforte o coração de Dandan, que conforte também de Divina, né? Todos sentimos muito a falta deles, com o tempo isso vai melhorando, e logo mais virão outros companheiros, quem sabe até não o mesmo, né? Na mesma família. É isso, gente, vamos lá. Vai dar tudo certo. É isso mesmo. E bora então falar do nosso tema maravilhoso, esse tema que vem sendo sugerido também com as pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais, e
Quando a gente fala aqui de novas formações familiares, já vem sendo aí uma realidade também nas leis, né, na nossa justiça, e quando a gente começa a estudar a respeito desse tema das novas formações familiares, a gente percebe que através da Carta Magna, lá de 1988, a gente já vem mudando o conceito de família. Então, essa família que antigamente a gente só via a família através do casamento, aquele casamento que foi formado lá no passado em Roma, quando as famílias se juntavam ou faziam uniões entre famílias, né, entre famílias tradicionais, principalmente em busca aí de interesse econômico ou de junção de forças entre famílias, a gente vem percebendo que com a Carta Magna isso começou a mudar. Ou seja, aquela família que era uma família tradicional, em que a gente via a figura de um homem, a figura de uma mulher se unindo e tendo aquela grande quantidade de filhos, vem mudando ao longo do tempo. E através dessa Carta Magna de 1988, a gente já começa a perceber uma mudança, né? Também as leis se adaptando a essa nova realidade da sociedade, onde a gente percebe que muitas vezes as pessoas não precisam só se unir pelo casamento, por esse casamento formal, mas também existem outros tipos de uniões, como união estável, ou até mesmo a união monoparental, que é quando a gente tem a figura ou do homem ou da mulher, né? Somente uma dessas duas figuras, ou o pai ou a mãe, fazendo a constituição aí de uma família. E quando a gente começa a perceber de onde vem, né, toda essa mudança social, né, existe uma necessidade, e a sociedade vem nos cobrando a necessidade de mudar a sociedade de alguma forma para começar a aceitar essas novas relações familiares. Mas ainda a gente percebe um preconceito muito grande dessas mudanças. Apesar da legislação estar mudando, né, a gente já percebe a legislação aceitando, por exemplo, relações homoafetivas, a gente percebe ainda que a nossa cultura tem muito preconceito com essas mudanças de conceitos familiares. E quando a gente começa a falar a respeito do Concílio de Trento, que foi formalizado lá em 1563, a gente percebe que nesse momento, nesse Concílio de Trento, que foi um momento que a igreja se uniu durante um certo período para determinar algumas legislações, e ali a igreja, de alguma forma, determinou que o casamento teria que ser constituído e não poderia ser desvinculado, né, que não poderia existir o desfazimento do casamento, a sociedade aceitou isso de uma forma muito rápida, né, e isso acabou, de alguma forma, gerando todo esse preconceito que a gente vem recebendo aí ao longo dos anos. Uma outra coisa que também foi definido nesse concílio aqui de Trento, né, que quando a Igreja Católica predeterminou algumas leis justamente para fortalecer, né, a Igreja Católica dessa época, eles também definiram a questão do celibato entre os padres, de não poder promover a união. E tudo isso vem sido trazido aí ao longo do tempo, e a gente precisa, de alguma forma, agora mudar, né, esses conceitos e evoluir conforme a sociedade também vem evoluindo. Eu achei bem interessante quando a gente começou a pesquisar a respeito desse tema, que o IBGE, numa pesquisa que foi feita no censo de 2010, ele já trouxe que nós temos 19 tipos de laços familiares diferentes na nossa sociedade. E quando a gente fala de diferentes laços diferentes, são diferentes formações familiares. Ou seja, não existe mais somente a formação familiar de um homem e de uma mulher provendo filhos. Então, existem vários outros tipos de movimentos aí de famílias, e já representa 50% essas diferentes composições de família no mundo. Ou seja, nós aí precisamos, de alguma forma, nos adaptar a essa nova realidade. E aí eu queria ouvir de vocês, Roseli, Edu, o que vocês imaginam aí, por que a gente tem, e aí o que a doutrina espírita, primeiro, nos fala aí a respeito de família? O que seria esse conceito de constituição de família conforme a doutrina espírita? Vamos lá, nossa querida doutrina espírita tão esclarecedora. O que os espíritos, né, vêm nos elucidar a respeito do conceito de família é que nós temos aqui, na nossa vida material, laços de sangue, laços de união consanguínea, que são os filhos, né? O pai e a mãe se unem, e aí nascem os filhos, e aí a decorrência daquele nascimento gera uma ligação de sangue que nós
ali no passado, como você contou, toda essa história, né, da formação da família, do Concílio de Trento, como que a igreja, naquela época, que a igreja ela tinha um domínio muito grande sobre a política, sobre o governo, e ela instituía, como você falou, instituiu leis nos países. E até então, por exemplo, o país, antes da Constituição, até os anos 50, 60, se eu não me engano, a religião católica ela era obrigatória, né, no nosso país. Então, por isso que veio o conceito de casas espíritas, né? Porque os espíritas tinham que se reunir em casa e não podiam nem fazer reuniões públicas e nada nesse sentido, porque era proibido por lei. E daí que vem essa ideia de casas espíritas, né? E até hoje a gente traz esse conceito. Então, essa formação de família, como a gente estava acostumado, somente no mundo material, no mundo dos encarnados, quando a gente começou a olhar a vida espiritual, o conceito se ampliou. E aí nós vamos entender a lição de Jesus, né, que está lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que está no Novo Testamento também, que ele pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando a família dele vai procurá-lo num determinado lugar e manda chamá-lo, falando assim, olha, diga a ele que está aqui a mãe e os irmãos dele. E ele fala, poxa, todo mundo aqui ouvindo a minha palavra, todos nós somos irmãos, todos nós somos a mesma família. E aí traz para nós que existe uma família além dessa material, que é a família espiritual, que nós nos unimos pelos laços dos sentimentos, dos pensamentos, da sintonia de ideias. E nós nos unimos, então estamos a caminho dessa união na família espiritual. Por isso que tantas coisas que a lei impunha antes, precisou ser mudada. E não é assim. A evolução, a sociedade vai evoluindo e as leis divinas vão, as leis humanas têm que acompanhar as leis divinas. E é o que nós estamos vendo hoje. O que falta à consciência agora da sociedade acompanhar aquilo que a legislação já viu e aceitar e abraçar essas novas formas de família. Que é um contexto também, a gente precisa aqui concordar, né, que é um contexto novo, diferente, e que para muita gente é estranho. Fala, poxa vida, mas olha quantos conceitos de famílias nós temos. Até você falou, 19 tipos de uniões que existem. Né? E como é que a gente faz hoje para explicar para uma pessoa que já tem 70, 80 anos, né? Ou até para nós mesmo, que ainda estamos aqui na faixa dos 40, 50, alguns um pouco mais, um pouco menos, mas a gente já cresceu num outro contexto, né? Os jovens talvez seja mais fácil, mas como é que a gente faz para aceitar, entender essa complexidade toda, né? Trazendo o Emmanuel, né? O Emmanuel, ele fala que a família, o lar, é o celeiro, né, de desenvolvimento de caráter do espírito reencarnado do indivíduo, né? Então, é no lar ali, quando a gente nasce, imagina, a gente bebezinho ali, dependente de tudo, né? Então, a gente vai começar dentro da família esse desenvolvimento, de uma forma até meio impositória, obrigatória, porque a gente está ali bebê e não pode fazer outra coisa. Criança, a gente vai desenvolvendo, então na família a gente vai aprendendo a tolerar, vai aprendendo a amar, desenvolver as virtudes que são necessárias para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, né? Então a família é realmente essa escola, onde a gente vai se graduando moralmente, né? Então, se a gente conseguir, a hora que a gente sai da casa dos nossos pais, se a gente conseguir ter feito tudo isso em paz, ter feito tudo isso em harmonia, em crescimento, a gente vai constituir uma família também baseada nesses mesmos valores, né? Então, a família é o exemplo, é onde a gente se desenvolve, é tudo de bom, família, né, gente? Às vezes não, né? Não é tudo de bom assim, mas a gente, em termos de desenvolvimento, se a gente aceitar isso como uma oportunidade de crescimento, a gente vai desenvolver as virtudes, sim. A família é essa escola, não tem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Gostei do comentário da Esther, que a Esther trouxe assim, a pandemia trouxe mudanças, pois as famílias passaram a se dedicarem mais aos filhos. Acredito que as pessoas estão tendo mais tempo. Antes tinha a tal correria do dia a dia, olha que legal, né? Então a pandemia aí, de alguma forma, também auxiliando esses laços familiares. E aí, falando um pouquinho a respeito dessa questão do parentesco corporal e o parentesco, como o Edu comentou, né, do parentesco aqui muitas vezes espiritual, a gente tem essa questão também, né, de que muitas vezes a gente está naquela família corporal,
tendo a necessidade de passar por determinadas provas, por estar ali resgatando com alguns familiares também algumas questões, e muitas vezes a gente tem uma afinidade por pessoas fora da nossa família que a gente não consegue compreender e que muitas vezes a gente acaba convivendo muito mais do que a nossa própria família. E eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito de como a doutrina espírita também entende essa questão do casamento, né? Existe a necessidade realmente dessa união formal, essa união civil ou essa união religiosa? Como é que a doutrina espírita vê isso? Então, né, o casamento, se a gente for pensar bem, se a gente figurar um casamento apenas como uma união, não necessariamente as formalidades são do mundo, né, são da matéria, mas a união do casamento, do casal, seja lá de que forma ele estiver sendo formado, né, essa união, ele vai originar a família, né, porque normalmente dessa união de um casal, de pessoas que se gostam, que se amam, que trazem uma afinidade entre si, vai ser gerado ali uma família, né, então da grande maioria é gerado filhos, esse fruto, né, dessa união. Então o casamento, ele seria para originar, porque é preciso que haja uma afinidade entre os seres, né? Então a gente tem no casamento, acho que é o Martins Peralva, ele fala dos tipos de casamento, né? Então vou falar de alguns assim que eu lembro aqui. Então existem os casamentos provacionais, né? Que é aquele casal que se une, tá? Eles se unem para quê? Para eles se resgatarem, para eles passarem por situações em família, né, que vão fazer com que eles evoluam juntos, o que é a maioria dos casamentos que a gente tem aqui no planeta Terra, né? Existem os casamentos sacrificiais, né, que é aquele em que a união daquele ser lá que faz parte daquela família, ele é um espírito mais evoluído e ele vem quase como que numa missão de auxiliar aquela família a evoluir. Então, às vezes, acontece muito da gente ter uma família totalmente desestruturada, né, desarmonizada, e vem aqui aquele ser que é diferente, né, que a gente fala assim, nossa, ele é o único centrado nessa família, né, por quê? Porque é esse ser que, através do exemplo, ele vai começando a modificar, né, então, olha, fala-se sacrificial para a gente poder entender isso, mas, na verdade, é por amor, né, que esse espírito vem nessa família para ajudar, né, existem os casamentos felizes, né, que são aqueles casamentos em que as pessoas vêm já mais harmonizadas de outras vidas, de outras relações, e vem para trazer a felicidade, para ser para a nossa sociedade um exemplo de união, de amor, né, de carinho, de respeito. Então, esse casamento é que vai fazer a formação da família em si. Então, é necessário aqui que haja uma união formal para a gente legalizar as coisas de bens materiais e tudo, mas, na verdade, o que une o verdadeiro casal, né, que une realmente é o amor, é a afinidade, é o respeito. Se tiver isso, não precisa casar no papel, nada disso. Mas as leis, né, elas são necessárias para que possa haver um direcionamento da sociedade, né? Então, as leis são necessárias. Imagina a gente viver sem lei nenhuma, já viu, né? O ser humano é meio desmiolado, aí a gente já começa a fazer coisas por conta aí, vira uma bagunça. Então, as leis, ela vem realmente para direcionar a gente, são muito importantes. E é por isso que a gente percebe, só um rapidinho, Edu, antes de você complementar, é por isso que a gente percebe que em vários países diferentes existem formas diferentes dessa união, né, sendo ela civil, sendo ela religiosa, de diversas formas, né, e muitas vezes a gente precisa relembrar aqui que nada mais é que o casamento, né, visto por Deus, né, a lei de Deus, nada mais é do que essa união, e não uma união formal civil, né, isso aí tem a relação com a nossa lei dos homens, né, foram os homens que definiram isso e criaram essa lei. Fala aí, Edu. Complementando, claro, né, acho que isso ficou claro, ou se não ficou, vou enfatizar um pouquinho, o que une realmente, o que trata do que forma exatamente o casamento é o amor, independente se tem papel, se não tem papel, se não tem registro, por que é importante a nossa legislação reconhecer isso e nós também temos uma atitude de utilizar dessa lei e registrarmos a nossa união civilmente? Eu acho isso muito importante,
Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui com a Roseli e tal, aí acontece alguma coisa comigo, na nossa legislação, na nossa sociedade, tem uma série de itens legais que defendem ela caso alguma coisa aconteça comigo. E que ela pode tomar decisões por mim, caso ela tenha a documentação registrada. Senão ela vai ter que passar por um processo de provar a união estável e tal, que muita gente conhece, mas se você está apresentando isso para um juiz, para um tribunal, por exemplo, né, para um outro processo que você precise, caso o outro ficou ali doente, né, precisou de alguém lá interagindo por ele, ir lá na empresa, resolver problemas, como esposa ela pode fazer isso, como esposa registrada. Senão ela vai ter que primeiro provar que a gente tem uma união, para depois ela poder. Então, veja, a legislação vem nesse sentido, de tentar, assim, regulamentar, regularizar e trazer a normalidade, né, a condição de participante da sociedade reconhecido por todos, pelos juízes, pelos fóruns, pelos tribunais, pelas empresas, pelas instituições, como sendo, independente da religião que praticam, mas como sendo, ou se é hétero, se é homo, não importa. A partir do momento que eu tenho a minha união registrada, o cônjuge, né, passa a ser aquela pessoa que vai ter autoridade para poder reagir na falta do outro e poder tomar as providências cabíveis, né? Isso é importante a gente ter e fazer o uso do nosso direito. Eu acho muito importante Exatamente. Isso, usar as leis, né, que já estão aí, que foi uma luta da sociedade para conseguir, e hoje tem, então vamos fazer. E essas leis vieram muito para amparar a mulher, né? Porque, na verdade, há tempos atrás, né, a família era patriarcal, né? O ser mais importante da família era o homem, ele que tomava todas as decisões, ele que cuidava dos bens materiais, do patrimônio, né? E a mulher sempre ficava relegada a segundo plano a uma reprodutora, no caso, para dar filhos varões, uma série de coisas, né? Então, essa lei que foi sendo formada aí, ela veio para amparar as mulheres também, porque nós, naquele momento, estávamos realmente muito fragilizadas, tanto que as mulheres naquela época suportavam determinadas situações porque não tinham como sair daquele casamento, né? Hoje, graças a Deus, as mulheres estão muito mais emancipadas, evoluídas também, e nem precisam mais desse recurso, né? Mas a lei vem aí para amparar os mais fracos, né? E naquele momento elas foram importantes para a mulher, né? Com certeza, a lei aí é extremamente necessária para, de alguma forma, trazer esse amparo, né, não só aqui o amparo espiritual, que a gente comentou bastante, né, a respeito desse amor fraternal, dessa união de pensamentos, né, que muitas vezes a gente percebe já a sociedade partindo para isso, mas se não houvesse essa legislação para dar essa força e esse amparo, seria muito difícil. E olha aqui o Daniel trazendo para a gente, os novos modelos de formação familiares, seja homoafetiva, hétero-poligâmico, casal separado em novo casamento com filhos, dos dois juntos, mostra a adequação reencarnatória que é gradativa. A gente vai falar um pouquinho dessas formações e esses tipos familiares, viu, Daniel? Esther também trouxe, no futuro, a Terra terá a tão sonhada família universal e não só ficará fechada num círculo pequeno. Família consanguínea é apenas momentânea e provisória, e em cada encarnação ela vai aumentando, exatamente, a gente vai de alguma forma aqui nos associando, né, nos afinizando, e aí mesmo depois da nosso desencarne, a gente também mantém, de alguma forma, esses laços afetivos. A Divina colocou aqui, eu estou trabalhando a paciência, a tolerância, ainda estou engatinhando, a doutrina veio me esclarecer que só o perdão liberta, só o amor constrói, nos unimos a alguém, nem os filhos, mesmo que não deu certo no casamento, fica para o aprendizado, é verdade. E quando temos mais de um relacionamento, vamos falar também, Divina, vamos falar a respeito disso. As leis vieram aqui para nos direcionar. Boa noite a todos que estão chegando, Antônio, que está aí com a gente, Aloísio também sempre com a gente, grande abraço aí para esses nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, Flau também aqui com a gente, seja muito bem-vindo, a Divina também, né, que eu comentei aqui, né, verdade, até mesmo porque hoje as pessoas estão mais materialistas, famílias querem
tomar posse do que é direito da viúva ou do viúvo. E aí eu queria trazer um pouquinho a respeito disso. Como é que o Espiritismo enxerga essa questão do divórcio? Até antes da gente falar de novas uniões, né? Como é que o Espiritismo entende essa questão das pessoas que se divorciam? Existe um certo preconceito ainda da sociedade a respeito desse tema? Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais sobre isso. Sempre existe, né, preconceito, porque as leis, elas vêm, eu acho que elas vêm antes do nosso entendimento, justamente as leis vêm para, de uma forma meio forçada, a gente compreenda certas situações, mas culturalmente, dentro da nossa cabeça, a gente tem muitas crenças, né, e essas questões das uniões, dos casamentos e separações, isso ainda existe muito preconceito numa sociedade, assim, a coisa vem se modernizando, mas as gerações mais antigas, né, elas ainda trazem em si um pouco de preconceito. O Espiritismo diz, né, que quando há separação de fato, né, pelas leis dos homens, né, nada mais é do que uma separação que já havia acontecido entre as pessoas, né? Então, o divórcio, ele só vem para formalizar uma separação que já estava em andamento, né? Porque isso já acontece antes. A gente só formaliza, mas, na verdade, a situação já vem acontecendo antes. E o que o Espiritismo diz, né? Que a gente não é obrigado a ficar com alguém que nos prejudica, com alguém que nos traz perturbação, né? Por isso é que existe a separação. Mas o mais importante é que a cada relacionamento que a gente tenha, a gente possa sair desse relacionamento, se for o caso, né? Sair o mais harmonizado possível. Eu digo dessa forma, porque numa separação, mesmo que seja uma separação consensual, né? Há um certo sofrimento de uma das partes acaba sofrendo mais, né? Então, dentro da condição possível, né, que a gente possa sair na nossa relação com menor comprometimento, porque aí a gente não vai estar, porque lembramos que a gente está aqui para a gente evoluir e todo prejuízo que a gente causa a alguém, né, a gente acaba adquirindo um comprometimento, né, uma coisa que fica dentro da nossa consciência, na qual a gente vai ser forçado pela própria consciência a gente a se redimir disso depois, de uma maneira ou de outra, né? Então, quanto mais a gente sair harmonizado, de bem com esse parceiro, né? A gente vai ficar melhor nessa condição. E, claro, a gente tem o direito de constituir outras famílias, né? Quantas vierem, mas que a gente saiba fazer isso sempre com parcimônia, com muito, muito amor e muito respeito, né? Isso que... Exato. Posso complementar? Fala aí, Edu. Vai lá, complemente. A gente pode estar se perguntando, como muitas vezes a gente conversa com as pessoas na casa espírita, no atendimento fraterno, ou depois que a gente tem aquela palestra, o pessoal vem conversar com a gente a respeito. Eu vejo duas questões, né, que são muito, muito fortes nessa questão do divórcio. Primeiro são os dogmas, né, que nós fomos criados. Muitos de nós fomos criados na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica, alguns conceitos e valores muito fortes. E lá fala que, assim, você até a morte o separe, né, a indissolubilidade do casamento. Ou seja, nós tentamos fazer de tudo para que aquela união seja até que a morte o separe mesmo. Nós vamos buscar fazer e compreender de tudo. Né? O que o Espiritismo fala? Que isso só é válido enquanto houver o amor de fato. Eu estou fazendo aquilo por amor, porque amo a pessoa, compreendo suas dificuldades. Tem que ter também uma contrapartida no nosso estágio atual, porque ninguém é perfeito. Não adianta dizer que só eu que estou aguentando a pessoa, eu que estou tendo paciência, a outra pessoa também tem que ter paciência com as nossas imperfeições e juntos nós tentarmos fazer isso funcionar. Agora, tem uns casos em que se tentou e você vê que o que acontece? Os objetivos iniciais que fizeram aquela união, eles já se dissolveram. Os filhos já nasceram, já cresceram, já têm suas vidas, não se tem mais objetivos em comum, um quer ir para cá, o outro quer ir para lá, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, então parece que a vida vira
um constante campo de batalha, né? Ah, porque eu não gosto que você faz isso, porque eu não gosto que você faz aquilo e tal, e fica aquela coisa ruim de se conviver. E isso eu não estou nem falando dos casos de desrespeito, porque daí já acabou o amor faz tempo. Sim. Já não tem mais nada ali. Nós estamos falando dos casos normais que a união tende a ser dissolvida porque acabou os objetivos em comum que eles tinham que passar, passaram, realizaram e agora estão buscando objetivos diferentes. E ali não tem mais nada que se possa fazer e fica ali martelando. E o espírita, então eu falei do católico, do evangélico, de modo geral, né? Mas o espírita também tem aquela coisa lá, não, mas é o meu karma, né? É verdade. Eu tenho que aguentar, porque ele é a minha prova, senão na próxima eu vou ter que vir junto com ele. Então, é uma coisa que a gente precisa entender que não é isso, gente. Você não vai fazer a pessoa virar a sua desgraça na vida. Tem que ser tudo isso com amor, senão não tem significado nenhum. Ah, eu vou suportar maus tratos, porque daí na próxima eu não preciso voltar. Pelo amor de Deus, nem nessa, nem na próxima. Buscar uniões que sejam fraternais, é isso que nós vamos buscar, né? Claro que a gente vai tentar sempre, porque se teve um objetivo lá inicial que nos uniu, a gente vai tentar entender se aquele objetivo persiste, se persiste o carinho, a compreensão, o entendimento, a paciência, a tolerância, e nós vamos desenvolver isso, porque esse ambiente doméstico faz a gente desenvolver isso, e nós precisamos isso para nós, né? Não por causa do outro, nós precisamos desenvolver a tolerância e tal para nós. Agora, falta de respeito, falta de companheirismo, falta de consideração, isso aí extrapola esse campo, né? Vai extrapolar o campo do meu limite, do meu amor próprio. E o que Jesus fala é ame ao próximo como a si mesmo. Não posso ter essa falta de auto-amor, né, com essas atitudes que estão acontecendo comigo e com o meu sentimento. Vale tudo, vale terapia de casal, vale conversa, vale viagem para a gente, né, tentar se alinhar, mas assim, não cabendo mais, então chega uma hora que a gente precisa tomar essa decisão, tá? Então o olhar do espiritismo é para o amor, não é para o sacrifício, para querer ficar se chicoteando, eu tenho que aguentar, e na próxima eu não vou vir junto, é capaz até que venha. Exatamente. Mas muito bem colocado. Muito bem colocado, Edu, exatamente isso, né? Tem que ter essa harmonia de sentimento. Eu acho tão bacana quando também a gente percebe que não deu certo e esse casal, de alguma forma, consegue manter ali um bom relacionamento, consegue conviver com os filhos, não traz isso dessa relação que não deu certo em prejuízo para os filhos, né? Então, os filhos conseguem, de alguma forma, conviver com pai e mãe, né? Existe uma relação ali de amizade, é tão bacana quando a gente percebe isso, né? E aí, trazendo um pouco do que a Divina e do Daniel comentaram também a respeito dessas novas formações familiares, eu queria trazer a respeito dessa pluralidade, essas famílias que, de alguma forma, né, tiveram esse desvínculo, né? Então, de determinado casal de um lado, teve desvínculo de outro casal aqui do outro, e, de repente, essa família se unem e juntam todos esses filhos, né, e conseguem, de alguma forma, gerar essa família aí pluriparental. Como é que é isso? O que vocês acham a respeito dessa nova abordagem de família? Faz parte do processo evolutivo da gente, né? Eu acho que isso vai fazendo, vai nos encaminhando para essa formação da família universal, que acho que foi a Divina que falou no começo, né? O desejo do pai para nós é a formação da família universal. E quando a gente começa a entender que para o amor não existem fronteiras, né? O amor, ele se mostra de várias maneiras. A gente acha que não é o amor, mas numa separação, como a Monique falou, uma separação de paz, de harmonia, é o amor ali se posicionando. Quando um casal se une, seja ele da forma como for, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, né? Então, tudo isso, gente, se tiver como base o amor,
isso é o desenvolvimento, é o que Deus quer de nós, como humanidade, que todos nós comecemos a nos amar, que não hajam mais essas fronteiras, né? Então, eu acho que isso faz parte do processo evolutivo, né? E a gente tem que ir se acostumando, né? Se não bateu na nossa porta ainda, porque eu falo isso porque às vezes a gente, né, numa roda de conversa assim, a gente fala, eu não tenho preconceito contra isso, eu acho tudo isso uma normalidade, mas aí bate na nossa porta, a gente já começa a agir diferente. Então, se isso não bateu na nossa porta ainda, isso vai bater porque é o desenvolvimento da humanidade, né? Então, que a gente saiba aceitar tudo isso, sempre trazendo como base o amor. O amor é lindo, o amor é bonito, isso não incide em sexo, não incide se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou normal, né? Como a sociedade coloca hoje, ou se eu não sou, né? Tudo é normal quando envolve o amor, tudo é lindo quando envolve o amor. E essas relações, gente, falando das relações homoafetivas, né? Olha que maravilha. Gente, Deus é maravilhoso. Olha, quantas adoções, me falem, quantas adoções estão acontecendo por esses casais homoafetivos? Adoções de crianças grandes, adoções de crianças que têm problemas, de crianças que nasceram com doenças. Gente, Deus é maravilhoso. Olha o que Ele põe no nosso mundo, quanto amor esses casais têm, né? Então, isso para a gente tem que ser um exemplo e não uma questão de preconceito. Vamos limpar nossa mente dessa sujeirada aí de preconceito, né? E vamos trazer para a gente essa imagem do amor, que é isso, o amor não tem fronteiras, o amor não tem nome, o amor não se demonstra com cor, não se demonstra com essa união. O amor é o amor e ponto final. E isso, se tiver em qualquer relação, olha, ela já é maravilhosa. Né? Ai, me empolguei. Exato. Falar Edu, de amor é tão bom de Deus. É maravilhoso mesmo. Edu, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessas relações homoafetivas e por que ainda tem tanto preconceito em relação a isso. Assim, a gente, dado todo o estudo que nós temos aqui da doutrina, existe de alguma forma esse preconceito, porque a gente sabe que espírito não tem sexo, né? E ele deve passar aí por vários tipos de encarnações em que ele vem muitas vezes num estado masculino, outros momentos femininos. Então, hoje a Monique está no corpinho aqui feminino, mas amanhã ela pode estar no corpinho masculino. Como é que é isso? E como é que a gente pode explicar aqui, de forma geral, como é que são essas relações homoafetivas? É importante, Monique, a gente está falando agora não só da união, né? Vamos voltar um pouquinho para tentar entender a própria homossexualidade. Por que é que ocorrem, né, eventos homossexuais e de pessoas que têm esse comportamento homossexual e se sentem assim. E aí, quando nós vamos para esse campo, nós temos também uma infinidade de variações, uma infinidade. Da última pesquisa que eu fiz, tinham mais de 31 tipos de gêneros, ou seja, de situações onde, tipo assim, a pessoa é um pouco mais feminina do que a outra. Se você considerasse assim, falar assim, olha, esse aqui é o extremo masculino, ele faz isso, isso, isso e isso. Até esse aqui é o extremo feminino, faz isso, isso e isso. Existe, no meio disso, uma variação muito grande entre pessoas que estão em níveis intermediários aqui e que não necessariamente caracterizam uma homossexualidade ou alguma coisa assim. Mas estamos começando a olhar as pessoas de uma forma integral e vendo que existem isso. O que antes nos proibia eram, de fato, os dogmas que a gente tinha por causa da religião, né? Das proibições, olha, não poderá, deitarás com homem, com mulher, e tem todo um contexto em que foi dito aquilo que não é considerado e que foi levado a ferro e fogo como sendo a determinação do porquê aquilo seria um ato ilegal aos olhos de Deus, então se condenava na sociedade e se escondia. Mas, gente, não vamos nos enganar. Os gregos, antes de Jesus, tinham diversas relações homossexuais, principalmente entre aqueles que eram os mais guerreiros, eram os que iam para frente de batalha, né? Os soldados tinham relações homossexuais, os romanos tinham relações homossexuais. A sociedade sempre teve
eventos de relações homossexuais. E hoje a gente olha e fala assim, é uma novidade. Não é uma novidade, é essa relação. E essa relação vem conosco, essas relações que nós temos como espíritos, como você falou muito bem, o espírito não tem sexo. Quando ele desencarna, ele não é homem nem mulher, ele tem as afeições dele. E as afeições vão para o plano espiritual e retornam para o planeta. E nós reconhecemos essas afeições nas pessoas que nos aproximam. E também trazemos conosco, nesse corpo, as impressões de tudo que nós vivenciamos nas vidas passadas. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Porque agora eu vim como homem, então esquece toda aquilo que eu aprendi nas vestes femininas que eu tive durante tanto tempo, e muita coisa se traz. Sem considerar aquilo que eu acredito que seja o fator mais importante, a escolha de provas. Porque veja que a vida de uma pessoa que se assume homossexual, ela não é fácil, ela é uma provação. Ela precisa olhar nos olhos das pessoas e falar assim, eu me assumo assim, eu sou assim, não tem nada errado comigo. E pior, então, a vida daquele que não se assume e que fica vivendo uma mentira na sociedade para não ter que se confrontar com aquilo que ele sente. E se ele não se confronta, ele também não evolui, ele não racionaliza isso, ele não pensa, ele não reflete quem é ele, e o autoconhecimento faz parte para a nossa evolução. Então também tem essas questões de escolha de provas. Eu vou escolher passar por essa prova. Talvez porque eu fui extremamente preconceituoso numa existência, hoje vai ter ali uma pessoa que vai despertar em mim um desejo homossexual, e eu vou vivenciar situações que vão me fazer evoluir nesse aspecto de considerar as pessoas, de amar as pessoas, independente daquilo que ela esteja passando na sua vida, do relacionamento que ela tem. O que vai valer é a sua capacidade de amar e de ajudar o próximo e fazer caridade o quanto mais, que é isso que Jesus nos ensina. Então, precisamos estudar mais essa questão. Quando nós vamos para a relação homoafetiva, o preconceito vem daí, né? Primeiro do orgulho de alguns que se acham melhores do que outros, e dessa noção falsa de que existe um certo e um errado. O conceito de certo e errado pelo espírita, ele é muito, muito, muito relativo. Eu estudando a questão do livre-arbítrio, nós falamos assim, então quer dizer, por exemplo, se eu matar uma pessoa, é errado? Aí eu fico pensando, claro que é errado se eu matar uma pessoa. É errado, eu não posso tirar a vida de uma pessoa. Mas e se essa pessoa estava para matar meu filho? E eu não tinha outro jeito, eu tinha que atacar, ou ele ia atacar uma outra pessoa em defesa, e no meio daquela briga saiu uma morte. Puxa vida, aí agora eu tenho que pensar, né? Poxa, eu ia deixar ele matar meu filho? Ou eu ia deixar ele me matar, tirar a própria vida? Como é que fica meu instinto de conservação? Eu tinha que defender a minha vida, e acabou acontecendo. Se uma criança cai no mar, cai na água, e eu vou lá salvar, mas eu não sei nadar, vai morrer os dois. Você fala assim, não, é errado eu não salvar. É errado, mas se eu não sei nadar, o que vai acontecer? Nós dois vamos morrer. Então eu tenho que chamar alguém para ajudar. Não adianta eu me jogar lá, porque aquilo parece. Então, assim, a gente precisa entender bem isso, e para o espírita muito mais, porque essa questão do livre-arbítrio, ela tem muito a ver com a capacidade que eu tenho de compreender a situação como um todo. Se me falta isso, eu vou ser preconceituoso. Se não me falta, eu vou acabar olhando aquela relação com fundamento no amor. Então, isso tende a acabar também conforme a consciência moral das pessoas começar a evoluir, eu tenho certeza. Com certeza. E eu queria trazer um ponto que você comentou, né, a respeito dessa questão do livre-arbítrio. Quantos casais muitas vezes optam por não ter filhos e de alguma forma também sofrem esse preconceito, né? O quanto a sociedade quer impor que as pessoas formem uma união, se casem, né, muitas vezes no civil e no religioso, que tenham filhos, e aí já é a próxima cobrança, né, muitas vezes a própria sociedade cobra que haja uma união formal, e depois, logo na sequência, aconteceu essa união formal, tem que ter filhos, né, então muitas vezes obrigam, né, as pessoas, não, mas que absurdo, como assim não vai ter filhos, né, e a gente precisa respeitar essa opinião do outro, né, essa escolha do outro, de muitas vezes não querer ter filhos, e porque muitas vezes existe esse medo de colocar crianças na sociedade que nós estamos vivendo, né, existe, lógico, essa responsabilidade em optar por não ter filhos, que muitas vezes existia ali a necessidade
de vir algum determinado filho, né, algum determinado espírito naquela união daquele casal, mas existe o livre-arbítrio, então é super importante isso que você trouxe. Quer comentar, Roseli? Ah, eu quero, né? Porque a gente vê muito hoje em dia, e essa questão é uma opção. Isso não quer dizer que eu não vou estar me desenvolvendo, que eu não vou estar desenvolvendo o meu amor, né? Porque nessa família pode ter sobrinhos, a gente pode ter um monte de sobrinhos lá, e a gente dá todo o nosso amor que a gente não veio para dar amor para os nossos filhos, a gente dá para os sobrinhos, a gente vai nos orfanatos, né? É isso que eu falo, gente. O amor, ele se apresenta de várias maneiras, né? E às vezes a gente se choca com um casal, por exemplo, que escolhe não ter filhos. A mulher tem um organismo perfeito, o homem tem um organismo perfeito, poderiam gerar uma família, mas escolhem não gerar. Então, isso, num primeiro impacto, às vezes choca a gente, mas são escolhas, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm o desejo imenso de ser mãe, de ser pai, é um complemento na vida dessa pessoa, mas tem pessoas que não vieram para isso, e a gente tem grandes nomes dentro do espiritismo, né, que são grandes oradores, disseminadores dessa doutrina, e não tiveram nenhum casamento, e muito menos os filhos, né, mas a gente vê aí o nosso querido Divaldo, né, quantos filhos esse homem tem, meu Deus do céu, naquela mansão do caminho, né? Então, olha só, imagina você, se ele, simples Divaldo, com todo esse potencial que ele já veio programado na vida dele, se ele escolhesse se casar e escolhesse ter 2 ou 3 filhos, né? Poxa, hoje ele está amando, está desenvolvendo, está cuidando de não sei quantas crianças que tem ali naquela casa, naquela mansão do caminho, né? E ele estaria ali restrito a uma família pequenininha. Olha só, gente, por isso que eu falo, a gente tem que observar com a racionalidade que a doutrina espírita traz para a gente, o mundo de uma forma geral, né? Então, olha aí o exemplo do Divaldo, né? Então o exemplo dos outros que tem uma família menor e que estão ali dando aquele amor, aquele cuidado com aquela família, cada um vem preparado para fazer, para ter a sua missão dentro do seu processo, das suas necessidades evolutivas, né? Então, escolher não ter filhos pode também indicar que seja ali uma situação que eu vim para auxiliar o meu companheiro veio para auxiliar, para eu desenvolver outros valores, porque a gente tem que se preparar para as coisas na vida, e principalmente para ter uma família, porque você colocar filhos neste mundo de hoje não é fácil, você tem que ter muita consciência. Aí não basta só o amor, a gente tem que ter condição financeira, a gente tem que ter condição psicológica, tem que ter o preparo dentro de uma doutrina religiosa na qual você se encaixe, muitas questões aí que são importantes. Então, esses casais que escolheram não ter filhos, que sejam ali divinamente, como são, amparados também nas suas escolhas, né, nas suas vontades, sejam respeitados. E eu achei interessante quando você trouxe isso, me veio à cabeça uma história que está lá no livro Ação e Reação, quando André Luiz conta a história de Adelino. E aí, até entrando já um pouco também na questão da adoção que você comentou, que eu acho que é de extrema importância a gente falar a respeito, né? Quantas pessoas muitas vezes não têm essa opção de ter um filho, né, consanguíneo, e de alguma forma optam pela adoção. E na história do Adelino, lá no livro Ação e Reação, André Luiz conta que o Adelino, em encarnação anterior, ele tinha muita afinidade com o pai dele, e eles viviam numa fazenda, onde existia ali, de alguma forma, ainda existia escravidão, e eles tinham ali alguns empregados que muitas vezes eles abusavam, né, desses empregados fisicamente, né, e dado todo esse conhecimento que eles tinham na época. Eles eram muito apegados, os dois, e em determinado momento, o pai do Adelino, né, ele tem uma relação ali com uma mulher que é muito mais nova do que ele e traz essa mulher para morar na casa deles, né? Então ele casa com essa mulher e traz ela para morar junto. E aí essa mulher, de alguma forma, se apaixona pelo filho. E através dessa relação, né, de pai e filho que tinha uma certa proximidade, eles começam a se afastar. E esse filho se apaixona pela madrasta. E nessa relação, eles, de alguma forma, eles começam a se namorar ali e tentam resolver essa relação de uma forma que não é muito feliz. Então, de alguma forma, eles vão ali e começam a prejudicar esse pai, que fica doente, e ali no momento que ele está meio entorpecido, eles colocam fogo nesse pai. E aí mantém essa relação unida, né? Ali eles ficam juntos. E durante esse ato, né, de fazer isso com o pai, eles se utilizam
eles se utilizam de 2 empregados da fazenda, que eram esses capatazes de fazenda, e eles auxiliam a fazer toda essa trama, né, e de alguma forma matar ali o pai. E ele, quando desencarna, o Adelino, ele também é perseguido pelo pai através da obsessão. Então, o pai começa a obsediar ele por tudo aquilo que ele fez e tudo mais. E aí, na história, resumo da história desse livro, né, de ação e reação, é que no momento que eles estão ali trazendo a história do passado do Adelino, e ele está numa nova encarnação, ele teve a oportunidade nessa nova encarnação de conhecer a doutrina espírita, que ele já vinha estudando na espiritualidade, no momento que ele foi resgatado da obsessão do pai. E aí ele começa, né, a praticar, né, ele já vem com problema de pele, porque ele queimou o pai dele, então ele veio com um problema de pele que ele precisava tratar, e esse problema de pele leva ele até a doutrina espírita. Chegando na doutrina espírita, ele conhece uma outra pessoa, eles se casam, e o que acontece? Quando eles se casam, eles têm uma filha, que é essa madrasta do passado, essa madrasta que de alguma forma ajudou ele a matar o pai. E aí ele se desvincula dessa mulher, que é a mãe da filha, que era a madrasta, e de alguma forma essa filha persente, né, tudo que ela fez o pai passar, né, com essa separação aí dos filhos, e ele constitui uma nova família. Quando ele constitui uma nova família, ele adota 2 crianças que são esses algozes do passado, né, que foram esses capatazes que ajudaram de alguma forma ele a realizar toda essa trama de matar o pai dele. Então, o que acontece? Na constituição familiar ali do livro, André Luiz nos mostra uma constituição de família em que ele era o pai de família, com essa filha que foi a madraça do passado que auxiliou, ajudou de alguma forma ele a matar o pai, e ele consegue trazer esses 2 filhos que foram através da adoção, que eram 2 crianças negras, porque os algozes, de alguma forma, essas pessoas que auxiliaram ele a matar eram escravos da fazenda, são esses filhos que também, através da adoção, são resgatados aí, que ele tem a missão, de alguma forma, de fazer diferente, né, formar uma família diferente com esses 3 filhos. Uma, através da família consanguínea, que era essa antiga amante, né, e madrasta dele do passado, e essas 2 crianças que vieram também através da adoção, partilhar com ele uma nova existência. E aí você vê a possibilidade que a espiritualidade tem, através da programação reencarnatória, de unir famílias com escopos diferentes, né, novas formações familiares, e dar a oportunidade, muitas vezes através da adoção, de que esses espíritos resgatem coisas que fizeram no passado e consigam, através do amor e da fraternidade, fazer diferente nessa encarnação. Eu queria que vocês comentassem a respeito um pouco disso, da doação, da adoção, né? História linda. Os livros do André Luiz têm relatos maravilhosos, né? Eu penso assim que quando há uma adoção, né, é um amor tão grande, gente, tão infinito. Eu sou até pretensiosa em falar que o ato de você adotar é um amor muito maior do que você gerar o seu próprio filho, né? Porque às vezes gerar um filho é uma vontade que a gente tem. E quando a gente adota uma criança, a gente está adotando um ser que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe que história ele traz, né? E é tão incrível que até essa adoção, ela é preparada pela espiritualidade, né? Não é qualquer criança que a gente vai adotar, a gente vai adotar a criança que vai estar ali já, de certa maneira, programada, encaixada nas nossas necessidades, né? Para mim, a adoção é um ato de amor imenso. Então, aqueles que são adotados, que no plantão de orientação, às vezes você costuma receber aqueles filhos que, né, descobrem que são adotados e vêm revoltados, e porque eu fui adotado, porque eu fui julgado, porque meus pais me contaram só agora. Eu recebi vários casos assim, né? E só o que eu dizia para essas pessoas era: olha, você foi adotado, sim, mas olha, a adoção é um ato de amor muito maior do que aquele que gera, né? Claro que estou fazendo aqui até uma polêmica, né, gente? Mas é só uma questãozinha para a gente fazer. Às vezes a gente tem que comparar uma coisa com outra. E para mim, realmente, é um casal que resolve adotar, ou a pessoa sozinha que resolve adotar, que a gente também tem muitos casos hoje,
é um ato de amor imenso. Só isso que eu tenho para dizer. E aí, em contrapartida, eu queria trazer o comentário da Maria Helena Assis, que ela trouxe o seguinte comentário aqui. Boa noite a todos. O que me dizem, por favor, de uma mãe que diz que não é preconceituosa, mas não consegue aceitar e entender sua filha sem nenhum trejeito masculino, que vive há 6 anos com outra moça. Então, é exatamente o oposto, né, Roseli? Eu queria que vocês comentassem, Edu, se puder comentar a respeito desse caso. É a afeição de alma. Como é que ela vai entender? Ela vai entender que existe uma união de 6 anos, não é uma união de 6 dias. Ela tem um entendimento de alma ali, tem uma necessidade, um carinho, um prazer em estar junto com a pessoa que naquele momento está trilhando com ela a vida, a está apoiando, a está sendo a sua companheira, independente dos trejeitos, né? Tem homens extremamente másculos, extremamente, né, com aquela postura durão e tal, que são homossexuais. Tá lá, né, você olha ali, você fala, ele não precisa ter jeito feminino para dizer que ele é homossexual. Inclusive, tem as duas coisas, tem relações homossexuais que os dois parecem muito femininos, né, ou no caso de homens, tem relações homossexuais femininas que as duas parecem ter jeito masculino, e compreendendo essa variação que eu comentei, que hoje já se estuda, a variação dos tipos de gênero que se tem, nós vamos entender que, assim, o desejo, né, e o afeto, eles não têm a ver com o meu comportamento. Ele acontece independente do meu comportamento mais agressivo, mais masculino, ou mais feminino, mais delicado. Ele não tem a ver com isso. O meu afeto eu transmito para as pessoas. Não é porque eu tenho um comportamento mais feminino que eu vou sentir afeto por um outro comportamento mais masculino. Tá? Então, assim, tem que entender um pouco esse contexto, que hoje já se estuda, que antes, né, a gente que é mais antigo, tem mais dificuldade, porque não sabia que havia essas possibilidades. A gente sempre viu o mundo muito bipartidário, né? Homem e mulher e acabou, só existe isso. E a gente vê que na realidade, hoje já se conhece, aprofundando mais nessa questão, entre o comportamento, né, mais masculino e mais feminino, e a afetividade. São coisas diferentes, não tem a ver uma coisa com a outra. Eu posso ter um comportamento extremamente masculino e ter afetividade por um outro também extremamente masculino, né? E feminino... Achei interessante quando ela traz aqui a respeito da teoria e da prática, né? Porque muitas vezes é fácil falar que você não tem preconceito, mas quando isso acontece na sua realidade, dentro da sua casa, aí é que realmente essa teoria tem que partir para a prática, né? Para a ação. E é nessas horas que a gente vem sendo testado também, porque muitas vezes para essa mãe, para esse pai, é uma forma de se provar, né? De tirar toda essa teoria e começar a aplicar na prática. Como é que eu faço isso, né? No meu dia a dia. Então, Monique, é comum isso, tá? A gente precisa ter essa consciência, que é o seguinte, recentemente não, acho que em 2012, 2013, teve uma pesquisa do IBGE que perguntou assim, olha, você é preconceituoso? Eles fizeram uma série de perguntas, como, por exemplo, assim, você é racista? Aí, assim, 99% das pessoas falam, não, eu não sou racista. Mas você conhece alguém que é racista? Um monte de pessoas, né? Você é preconceituoso? Não, eu não sou preconceituoso. Mas existe preconceito no Brasil? Nossa, tem um monte. Aí você fala, poxa, que coisa esquizofrênica, né? Porque eu não sou. E só que, assim, eu conheço um monte de gente que é. Só que tem 99% das pessoas dizendo que não são. Mas que conhecem um monte de pessoas, ou seja, a gente fala que não é, mas na prática, nós somos sim, por meio de entrelinhas, no nosso jeito de falar, nosso jeito de olhar, aí fica difícil de esconder. E quando acontece na nossa casa, a gente vê isso. Agora, eu precisaria entender um pouco melhor a situação da Marilena. Isso. Né? Porque, assim, pode ser que essa aceitação não tenha a ver com o fato de ser outra mulher, né? Pode ser que tenha outras coisas envolvidas aí.
né? Pode ser que ela não afinize com a companheira, não sinta que é uma relação boa, alguma coisa, tá? Se for só por fato disso, aí sim, me parece que é algo com relação ao preconceito mesmo da formação, tá? Não é maldade, preconceito não é a maldade, a gente tem por causa dessa formação antiga, a gente precisa mudar isso, e para mudar precisa de um esforço, né? Da gente começar a enxergar a forma melhor. Mas também pode ser outras coisas também, tá? Então precisa aprofundar mais, ver se não é, de repente, só uma antipatia que tem pela companheira, pelo companheiro, e aí acaba gerando esse entendimento meio controverso, tá? De extrema importância isso que você falou, porque muitas pessoas, muitos pais não aceitam por não ter afinidade com determinada pessoa, e muitas vezes não é essa questão da relação homoafetiva. E Maria Márcia também trouxe uma questão que eu gostaria de trazer para vocês. O nosso horário está passando um pouquinho, mas acho que é importante a gente concluir com esse ponto que ela trouxe. Ela colocou de que adianta ter filhos e não ter uma estrutura familiar. Eu tive 2 relacionamentos e tenho um filho de cada um deles. Não é fácil criar filhos sozinhos. Passei 6 anos com o primeiro e 13 anos com o segundo. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é a respeito desses pais que muitas vezes abandonam os filhos. Como é que fica essa responsabilidade? Porque, ok, né, muitas vezes a relação não dá certo e a gente se divorcia, mas existem filhos ali envolvidos. E como é que fica essa relação quando os pais abandonam essa responsabilidade de ser pais, né? O que o Espiritismo fala a respeito disso? Livre-arbítrio, né? Eu, assim, falando de uma forma bem, falando de todos os casos, né, de uma forma genérica, nós temos o livre-arbítrio, a gente tem um compromisso, a partir do momento que nos tornamos pai, mas não era meu plano, não sei o que eu falo assim, meu amigo, é isso. Agora você tem que fazer o seu papel de pai, né? É obrigação da instituição como família e tudo, de preservar e dar valores para aqueles que a gente gerou. Agora, existe essa questão do livre-arbítrio, porque eu posso até ser obrigado pela lei a fazer a manutenção financeira desse filho. Hoje, pela lei, até a pessoa é um dos casos que vai para a prisão se a pessoa não paga a pensão alimentícia do filho. Mas a lei não me obriga a ter um relacionamento com esse filho, então isso tem que partir de mim, né? Eu tenho que, às vezes, fazer a manutenção financeira, mas não existe nada que me obrigue a vê-lo, me obrigue a ficar com ele. Então, aí é a questão do livre-arbítrio. Eu abri mão de uma oportunidade maravilhosa de desenvolver a paternidade. E aí eu tomei essa decisão, tá? O que vai de consequência? A consequência da sua própria consciência. Você tinha ali algo que você poderia fazer e que você se comprometeu a fazer, que você abriu mão de fazer. A sua consciência vai com você para sempre, para onde quer que você esteja, tá? Você não consegue fugir dela, nem depois que você desencarna. Isso vai com você e vai te gerar uma vontade futuramente de reparar isso. Que seja o quanto antes. Ainda encarnado, aproveite essa oportunidade. Senão, lá para o plano espiritual vem também. Essa questão, né, Monique, só para terminar aqui também, ela tem a origem aonde? A raiz dela é no orgulho e na vaidade, né? Porque esse relacionamento, provavelmente, ele não terminou bem. Se tivesse terminado em paz, isso talvez não tivesse acontecido, porque o que falta ao casal, muitas vezes, é ele separar a minha relação com o meu marido da minha relação com os meus filhos. E isso não acontece. Muitas mulheres usam também os filhos para torturar os ex, né? E muitos homens também usam dessa questão de vou abandonar, não vou pagar, não vou dar, né? E coisa e tal, também por causa disso, porque o casamento não terminou bem. Então, por isso que a gente fala, né? Vai sair de um casamento, ótimo, maravilhoso, sai, eu tô triste, eu tô chateada, mas amanhã já começa a melhorar, ninguém vai morrer disso, né? A não ser que a pessoa queira, né? Então, é isso. Então, vamos separar a minha relação com a pessoa, com o meu marido, com a minha esposa, da minha relação com os meus filhos. Que filho, gente, fala no Evangelho segundo o Espiritismo. É um compromisso que nós assumimos lá, nós somos convidados a receber esses filhos e a nossa obrigação moral é encaminhá-los ao melhor exemplo, ao encontro com o Pai Criador, né? Então, que a gente possa fazer isso. Filho é uma coisa realmente muito importante, mas a gente tem que saber diferenciar quando acaba essa relação. A minha relação com a minha ex-mulher acabou, mas a minha relação com os meus filhos continua.
né? E isso acontece muitas vezes por conta desse nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Quando a gente tiver esse sentimento fraternal, de amor ao próximo, né? De conseguir, de alguma forma, como comentaram aqui nos comentários, ter essa família universal, a gente vai conseguir valorizar, né, esses relacionamentos como nossas oportunidades aqui também de evolução. E aí eu queria trazer também, agradecer, antes da gente finalizar, os nossos parceiros que estão fazendo aqui a transmissão ao vivo com a gente, time do Seridó Espírita, gratidão por vocês estarem aqui nos apoiando, Rede Amigo Espírita também, nós estamos aí online com a Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, a Espiritize, então TV Espiritize também, gratidão, pessoal da TV 7 também com a gente, e também relembrar aqui, né, quem não acompanha esses nossos parceiros, entrem aí, ajudem nessa divulgação da doutrina espírita, curtam as páginas, comentem, deixem sugestões, a gente sempre está muito feliz aqui em receber a opinião de vocês, né, e trazendo aí temas diferenciados também para a gente falar a respeito. A oportunidade também de falar aqui, né, do meu canal, Luz da Alma, também para quem não nos segue aí no Luz da Alma, entre no nosso canal, o Edu também tem o canal dele, Espiritismo Puro, né, Edu? Então, também fazendo divulgação da doutrina espírita, a Roseli também com Roseli Silva, ou Roseli Aparecida, também a gente encontra a Roseli aí nas redes sociais. Quando tem a minha carinha lá, é essa. E eu queria pedir agora para vocês finalizarem aqui, falando um pouquinho sobre a conclusão dessa nossa live, desse tema tão maravilhoso que são as novas formações familiares, e o quanto isso é importante, quanto é importante a gente discutir e falar a respeito disso, né, dessas novas formações, e o que a doutrina espírita, de alguma forma, pode auxiliar. Qual é a conclusão que a gente chega aqui dessa nossa live em relação a essas novas formações? Bom, posso começar? Pode começar, vai, eu deixo. Bom, primeiramente, a gente precisa ter essa consciência de que essas formas de formação de família é uma constatação já reconhecida pela legislação, agora só falta ser aceita pela sociedade. Por quê? É um processo da nossa evolução. Tá? Nós não podemos retroagir para o passado e voltar para aquela primitividade, ou da isenção da instituição do casamento, da família, né, a dissociação da família de uma forma geral. Eu preciso, né, porque muita gente pensa assim, não, legal é que cada um fique com quem quiser, a hora que quiser e tal. Não, não é isso. A nossa evolução vai partir de uniões mais firmes, mais comprometidas um com o outro, com a evolução do outro. E a família faz parte disso, porque é uma consequência desse compromisso. E é isso que nós estamos aprendendo, por isso que estamos evoluindo constantemente. O Livro dos Espíritos diz que acabar com a instituição da família seria retroceder ao passado, né? Voltar lá na primitividade. E não é isso que vai acontecer. O que nós precisamos? Nos conscientizar dessa nova formação, começar a estudar mais para compreender essas novas formações e aceitar de uma maneira natural como sendo uma coisa boa, desde que a base seja o amor. Porque todos nós estamos caminhando para essa família espiritual. Estamos aprendendo a evoluir e formar essa família espiritual. Eu quero me dirigir, para terminar hoje, aquelas pessoas que estão em busca do amor, né? Quantas vezes que a gente tenta com um, não dá certo, tenta com outra, não dá certo, né? E a gente fala, poxa, por que eu não dou certo em relacionamento nenhum, né? Meu anjo, minha anja, olha, abra seu coração para o amor, se prepare para você receber o amor, se limpe, sabe? Porque às vezes a gente se relaciona com muita porcariazinha que tem aí no mundo, né? A gente fica com aquela carência afetiva, física, né? E a gente vai aí se envolvendo com pessoas que não trazem uma boa energia. A gente precisa se limpar, sabe por quê? A gente tem que se limpar daquilo que tá ruim para deixar entrar coisa boa. Então, olha, se limpa, fica um tempo sem namorar, fica um tempo sozinho, sozinha, cuida de você, se ama e prepare-se para você dar o seu melhor. Amar não é fácil, amar é você cuidar. Então,
se prepara para dar e receber amor, porque quando você estiver preparado, preparada, esse amor vai chegar. E não tenha vergonha da forma como você ama. O amor é a melhor coisa em todos os sentidos, tá? Então, ame, apenas ame e se ame, tá bom? Adorei esse tema. Gente, gratidão, acho que o pessoal está comentando aqui que também gostaram do tema. Abraço a todos que estiveram com a gente, nossos amigos que estão aí sempre com a gente. Beijo forte aí, pessoal de Minas Gerais, pessoal de todo o país aqui comentando. Gente, Graça que entrou agora, Sandra, o Vise, todo mundo que está comentando, a Heloísa que trouxe também aqui, gente, uma formação familiar aí diversa. Eu achei maravilhoso, né, que ela de alguma forma conseguiu unir duas famílias e tem um relacionamento super bacana comentando aqui pra gente também. Amigos, obrigada por estarem mais uma vez aqui com a gente, Edu e Roseli. Acabou, mas é um tema tão gostoso que a gente quer ficar mais tempo aqui falando a respeito disso. Mas gratidão a todos que estiveram aí. Até a próxima live. Roseli, Edu. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até mais, Beijo. viu? Tchau. Família Até. espiritual, adoro vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.